Está senil? Foi essa a pergunta que meu filho mais velho, Leonardo, me fez, com os olhos fixos em mim, uma semana depois de enterrarmos o pai dele. Meu nome é Judite, e essa palavra, senil, foi a pá de cal que faltava sobre o caixão do meu marido e sobre a imagem que eu tinha dos meus próprios filhos. A dor foi tão funda que não encontrou caminho para as lágrimas. O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? E, por favor, me diga também de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que lutou para não se deixar apagar, se inscreva no canal. A cena toda aconteceu na sala de casa, a mesma sala onde criei os dois. As fotos nas estantes pareciam zombar de mim. Leonardo, impaciente, andava de um lado para o outro. Marcos, o mais novo, tentava parecer calmo, mas seus olhos pequenos e calculistas não me enganavam. Mãe, já passou uma semana, disse Leonardo. Precisamos abrir o cofre do pai. Nossas famílias dependem disso. Marcos emendou, com aquela voz mansa que ele usa para manipular. É para cuidar da senhora, mãe. O pai ia querer que a gente organizasse tudo. Eu apenas repeti o que Francisco, meu falecido marido, me pediu em seu leito de morte. Seu pai me deu uma única instrução. O cofre só deve ser aberto com o advogado presente, no tempo certo. Foi aí que Leonardo explodiu e a palavra senil cortou o ar, mais afiada que uma faca. Eu não respondi. Apenas me levantei. Peguei minha xícara de chá com a mão que tremia um pouco e fui para o meu quarto. O silêncio que deixei para trás era pesado, acusador. Fechei a porta e me encostei nela, ouvindo o som da minha própria respiração. Ali, naquele corredor, eu não era mais a dona da casa, a matriarca. Eu era um obstáculo, um móvel velho e teimoso no caminho da ganância deles. Pela primeira vez em 50 anos, me senti uma intrusa dentro das paredes que ajudei a levantar com o suor do meu trabalho. Porque eu nunca percebi o que eles haviam se tornado, ou talvez eu tenha percebido, mas me recusei a enxergar. O amor de mãe, às vezes, é uma venda nos olhos. Lembrei de quando tudo era diferente. Eu, uma moça do interior que aprendeu a costurar para ajudar em casa. Francisco, um jovem mecânico com as mãos sempre sujas de graxa e o coração cheio de sonhos. Nossa vida foi construída ponto a ponto, como uma colcha de retalhos. O barulho da minha máquina de costura varava as madrugadas, garantindo que o pão não faltasse na mesa, enquanto o cheiro de óleo e metal da oficina do Francisco impregnava a casa inteira. Não tínhamos luxo, mas tínhamos um ao outro. Tínhamos um pacto, construir algo sólido, um legado de honestidade para os meninos que viriam. E eles vieram, Leonardo e Marcos. Criei os dois com o dinheiro das minhas costuras e com os sacrifícios de Francisco. Lembro de vender o único par de brincos de ouro que herdei da minha mãe para pagar a entrada da faculdade de Leonardo. Lembro de Francisco trabalhando por meses com uma pneumonia mal curada para juntar dinheiro e dar um carro usado de presente de casamento para Marcos, um carro que ele mesmo reformou na sua oficina, noite após noite. Cada conquista deles foi paga com um pedaço da nossa saúde, do nosso tempo. E nós fazíamos isso com alegria, com a certeza de que estávamos investindo no futuro, na gratidão, no amor. A imagem mais nítida na minha memória é a de Francisco chegando em casa, tarde da noite, com um envelope pardo nas mãos sujas. Ele me mostrou a escritura da nossa casa, a primeira e única que tivemos. Seus olhos brilhavam mais que qualquer joia. Ele me abraçou e disse com a voz embargada: "Ninguém nunca vai tirar isso de nós, Judite. É nosso, é dos meninos." Mal sabia ele que os próprios meninos se tornariam a maior ameaça àquele santuário que ele lutou tanto para construir. Essa lembrança, que antes me trazia tanto conforto, agora me rasgava a alma. A frieza não veio de repente. Foi um veneno lento, administrado em pequenas doses. Depois que se casaram, as visitas se tornaram raras e sempre terminavam com um pedido de ajuda financeira. O "mãe, eu te amo" foi substituído por "mãe, você pode me emprestar?" Eles nos transformaram em um caixa eletrônico, um recurso a ser explorado. As noras, então, completaram o serviço. Olhavam para nossa casa com desprezo, chamando nossas memórias de tralhas velhas e nossas tradições de coisa de gente atrasada. Elas sopravam no ouvido dos meus filhos que eles precisavam garantir o que era deles por direito,
como se estivéssemos negando algo. O abandono se tornou explícito nos detalhes. Meu aniversário de 70 anos, esquecido. Convites para as festas de Natal dos netos que nunca chegavam. Meus netos, que eu tanto amava, foram sutilmente ensinados a me ver como uma velhinha frágil, cuja casa cheirava a poeira. O golpe final veio quando Francisco adoeceu. Nos seus últimos 6 meses de vida, as visitas foram poucas e apressadas. Muito trabalho, mãe, eles diziam. Mas eu via a verdade nos olhos deles. Para eles, o pai já estava morto. Eles só estavam esperando o corpo esfriar para colocar as mãos no que ele havia deixado. Naqueles últimos meses, Francisco ficou mais quieto. Passava horas trancado em seu pequeno escritório, o mesmo onde estava o maldito cofre. Eu não entendia o que ele fazia lá dentro. O som de papéis sendo remexidos, o clique da sua velha calculadora. Eu achava que era a doença, a confusão da idade. Agora eu entendo. Ele não estava confuso. Ele estava lúcido. Ele via o que eu me recusava a ver. Francisco não estava se despedindo da vida. Estava se preparando para uma guerra que sabia que eu teria que lutar sozinha. Ele estava forjando minha armadura e afiando minha espada no silêncio do seu escritório. Desde aquela discussão na sala, a casa mudou. O silêncio não é mais de paz, é de tensão. Cada rangido do assoalho me faz pular. Olho pela janela e qualquer carro que passa mais devagar na rua me parece suspeito. Será que estão me vigiando? Será que estão planejando algo? Eu me pego duvidando da minha própria sanidade. O cheiro do café que Francisco passava toda manhã parece ter sumido, substituído por um ar pesado, um cheiro de mofo e de traição. A solidão se tornou uma presença física, uma sombra que se senta comigo à mesa do jantar e me encara com os olhos vazios. A ameaça velada se tornou direta. Ontem, Marcos me ligou. A voz dele era falsamente preocupada. Um mel escorrendo veneno. Mãe, a gente não queria fazer isso, mas se a senhora continuar irredutível, nosso advogado disse que podemos entrar com um pedido na justiça, alegar que a senhora não está em condições de administrar os bens. Você entende, mãe? É para o seu próprio bem. A palavra senil ecoou de novo na minha cabeça. Eles não iam parar. Eles estavam dispostos a me humilhar publicamente, a me declarar louca, incapaz para conseguir o que queriam. O amor havia sido totalmente substituído pelo cálculo. Naquela noite, não consegui dormir. Fui até a sala escura e peguei o porta-retratos com a nossa foto de casamento. Francisco e eu, tão jovens, tão cheios de esperança. A promessa dele de que ninguém nos tiraria nossa casa voltou a me assombrar. E foi ali, no escuro, com o rosto do meu marido na mão, que uma calma fria tomou conta de mim. A dor deu lugar a uma clareza terrível. Eles podiam ter o sangue do Francisco, mas não tinham herdado nada da sua honra. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. O luto podia esperar. A justiça, não. Eu iria honrar a última batalha do meu marido. Na manhã seguinte à ameaça de Marcos, acordei com uma determinação que não sentia há anos. O luto ainda pesava em meus ombros, mas agora estava misturado a uma espécie de fúria gelada. A primeira coisa que fiz foi ir até o escritório de Francisco. A porta, que antes me parecia a entrada para um santuário de dor, agora era o portal para o meu campo de batalha. O cheiro dele ainda estava ali, uma mistura de papel antigo, óleo de máquina e do sabonete barato que ele usava. Sentei em sua cadeira de couro gasta, o lugar que por 50 anos foi o seu trono, e encarei o cofre. Aquele monstro de metal no canto da sala não me assustava mais. Ele era a peça central do plano, e eu precisava entender cada detalhe. Meus filhos acreditavam que eu era ignorante, uma velhinha que só entendia de linhas e agulhas, e em parte era verdade. Francisco sempre cuidou do dinheiro, das contas, dos papéis. Ele me protegia das preocupações do mundo, mas ele também me conhecia melhor do que ninguém. Sabia que minha força não estava nos números, mas na minha memória, na minha intuição. Comecei a procurar não por documentos, mas por um sinal, uma mensagem que só eu pudesse entender. Revirei suas gavetas com um cuidado quase sagrado. Nada além de velhas garantias, manuais de ferramentas e recibos amarelados. A resposta não estaria no óbvio. Francisco nunca foi um homem óbvio. Mal sabiam eles que a maior fraqueza que apontavam em mim era, na verdade, minha maior arma.
Passei horas naquele escritório, tocando em cada objeto, tentando sentir o que ele queria me dizer. Meus olhos pararam em sua velha caixa de ferramentas, guardada num canto empoeirado. Era uma caixa de madeira que ele mesmo fez quando abriu a oficina. Estava ali, esquecida, desde que ele adoeceu. Para Leonardo e Marcos, era só um monte de ferro velho. Para mim, era a essência do meu marido. Lembrei de uma frase que ele sempre dizia: Judite, tudo que tem valor de verdade na vida, a gente constrói com as próprias mãos. Com o coração batendo forte, arrastei a caixa pesada para o centro da sala. O cheiro de graxa e metal subiu, e por um instante foi como se ele estivesse ali comigo, me guiando. Abri a tampa rangente. Dentro, as ferramentas estavam arrumadas com a precisão de um cirurgião. Mas algo estava diferente. O fundo parecia mais alto do que eu me lembrava. Passei os dedos, sentindo uma pequena fresta na madeira. Com a unha, consegui levantar uma placa fina. Havia um fundo falso. Meu corpo inteiro se arrepiou. Ali, aninhado em um veludo vermelho desbotado, não havia dinheiro, nem joias. Havia apenas uma pequena chave antiga e um envelope grosso, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito na caligrafia firme e um pouco torta de Francisco. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, a herança real que meu marido havia preparado para mim. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope. O papel era áspero. Abri com cuidado e desdobrei a carta. Eram várias páginas. A voz do meu marido saltou do papel, clara como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido. Minha Judite, começava. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui e os lobos estão na sua porta. Perdoe-me por não ter contado nada em vida. Meu único desejo era te poupar desta dor. As lágrimas que eu segurei por uma semana finalmente vieram, manchando a tinta das palavras dele. Cada linha era uma mistura de amor, tristeza e uma frieza estratégica que eu nunca tinha visto nele. Naquela carta, Francisco me contou tudo. Contou como, há 2 anos, começou a desconfiar. O dinheiro da aposentadoria que sumia, as ajudas que nunca eram pagas. Ele, o mecânico meticuloso, começou a investigar suas próprias contas. Descobriu as transferências online, as assinaturas falsificadas. Leonardo e Marcos, nossos meninos, vinham roubando o pai sistematicamente. Não era um desespero momentâneo, era um plano frio, executado mês após mês, ano após ano. Ele listou cada desvio, cada mentira. A dor naquelas palavras era quase física. Ele não estava apenas perdendo dinheiro, estava assistindo ao apodrecimento da alma dos próprios filhos. Ele explicou por que não os confrontou. Brigar com eles, Judite, seria te destruir. Seria trazer a guerra para dentro da nossa casa e te fazer escolher um lado. E eu sabia que seu coração de mãe não aguentaria. Então, ele planejou em silêncio. Vendeu o pequeno terreno que tínhamos na cidade vizinha, liquidou os poucos investimentos que guardava. Ele juntou cada centavo que eles ainda não haviam roubado e fez exatamente o oposto do que eles esperavam. O dinheiro não estava no cofre. O cofre era apenas o palco para o ato final. A fortuna que eles tanto cobiçavam já tinha um destino, um que eles jamais poderiam tocar. O plano era cruel em sua simplicidade. Francisco havia criado um fundo em nome de uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados pelos filhos. Uma ironia amarga e poética. O dinheiro todo, mais de R$600 mil, seria doado no momento em que um atestado de óbito fosse apresentado junto de uma ordem judicial para abrir seus bens. Ele também garantiu uma pensão vitalícia para mim, o suficiente para que eu vivesse com dignidade, e blindou a casa legalmente. Ela era minha, e somente minha, até o meu último suspiro. Mal sabiam eles que, ao tentarem me declarar incapaz, estavam na verdade acelerando o processo que os deixaria de mãos vazias para sempre. A carta terminava com uma instrução. Deixe que a ganância deles seja a corda em seu próprio pescoço, minha amada. Não lute, não discuta, apenas observe. Dê a eles o que eles tanto querem, a chance de se revelarem na frente de todos. A verdade será sua arma, e a vergonha, a punição deles. Naquele momento, o choro parou. Uma calma fria se instalou no meu peito. Eu não era mais uma vítima. Eu era a guardiã do último desejo do meu marido. Eu era a executora de sua justiça. Eles achavam que estavam jogando xadrez com uma peça frágil, mas Francisco tinha me transformado na rainha.
A pequena chave que estava ao lado da carta, ele explicou, abria uma gaveta secreta na base da sua escrivaninha. Uma que nem eu sabia que existia. Fui até lá, me ajoelhei com dificuldade e encontrei a fechadura escondida sob um ornamento de madeira. Girei a chave. A gaveta se abriu com um clique suave. Dentro havia um único objeto, um caderno de contabilidade, desses de capa preta que se compra em qualquer papelaria. Parecia banal, inofensivo. Mas eu sabia que ali estava a prova final, a peça que completava o quebra-cabeça. O pior ainda estava por vir para os meus meninos. Abri o caderno. Página após página, a caligrafia de Francisco registrava cada empréstimo que os filhos pediram nos últimos 5 anos. Ao lado de cada valor, ele anotava a data e a desculpa que eles deram. Para a entrada do apartamento, para a escola das crianças, para cobrir uma dívida de negócio. E no final de cada linha, ele escrevia a mesma pergunta dolorosa, com uma caneta vermelha. Será que um dia vão pagar? Na última página, a soma total. Quase 400 mil reais. O valor que eles já tinham tirado de nós. Era a prova irrefutável, não de um banco, mas do coração partido de um pai. Fechei o caderno. O som da capa batendo ecoou no silêncio do escritório como uma sentença. Guardei a carta e o caderno de volta no fundo falso da caixa de ferramentas e coloquei tudo no lugar. Ninguém jamais saberia. A dor da traição ainda me rasgava por dentro, mas por fora, uma máscara de serenidade se formou. A partir daquele momento, a Judite que chorava havia morrido junto com Francisco. A que restou era uma mulher com um propósito. Eu iria honrar meu marido, iria proteger nosso legado e iria ensinar aos meus filhos uma lição que dinheiro nenhum poderia comprar. Naquela tarde, Leonardo ligou. A voz dele era impaciente, agressiva. E então, mãe, já pensou? Ou vamos ter que chamar o advogado de vez? Respirei fundo e invoquei a mulher frágil que eles queriam que eu fosse. Minha voz saiu trêmula, cansada. Não sei, meu filho. Estou tão confusa. Talvez vocês tenham razão. Eu não entendo mais dessas coisas. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio e triunfo. Ele achou que tinha vencido. Mal sabia ele que estava apenas caminhando direto para a armadilha que seu próprio pai havia construído com as mãos que um dia o embalaram. Comecei a desempenhar meu papel. Deixei a casa um pouco mais desarrumada. Quando Marcos veio me visitar, para ver como eu estava, fingi esquecer o nome de um dos netos. Vi a troca de olhares entre ele e a esposa. Um misto de pena e ganância satisfeita. Eles estavam mordendo a isca. Cada gesto de falsa preocupação deles era um prego a mais no caixão de suas próprias mentiras. Eu me sentia suja, uma atriz em uma peça macabra, mas a imagem do caderno de Francisco e sua pergunta dolorosa me davam a força para continuar. O espetáculo deles estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de ansiedade controlada. Eu me movia pela casa como um fantasma, revivendo memórias, mas agora com um novo entendimento. As fotos na estante não zombavam mais de mim. Elas me lembravam pelo que eu estava lutando. O silêncio da casa não era mais opressor, era estratégico. Eu estava em meu quartel-general, preparando-me para a batalha final. A solidão era minha aliada, me permitindo pensar, planejar cada passo, cada palavra, cada olhar. Eles me subestimaram a vida inteira. Seria o último erro que cometeriam. A intimação judicial chegou em um envelope pardo, entregue por um oficial de justiça com um olhar de pena. Li o documento com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eles haviam entrado com o pedido de interdição, alegando incapacidade cognitiva senil. Anexaram um pedido urgente para a abertura do cofre, para proteger o patrimônio da família. Senti um nó na garganta, não de medo, mas de uma tristeza profunda pela baixeza deles. Assinei o recebimento e agradeci ao homem. O dia estava marcado. A cortina iria se abrir. Na noite anterior à data marcada, fui novamente ao escritório. Não para procurar mais nada, mas para me despedir. Acariciei a cadeira de couro, a madeira da escrivaninha. Olhei para o cofre e, pela primeira vez, sorri. Não era um sorriso de felicidade, mas de certeza. Você fez tudo certo, meu amor. Sussurrei para o vazio. Agora descanse. A última parte é minha. Eles queriam um espetáculo de humilhação e teriam.
Mas o protagonista da vergonha não seria eu. O palco estava montado, e eu, a velha senil e confusa, estava pronta para dirigir a cena final. O dia marcado para a abertura do cofre chegou com um céu cinzento, pesado, como se o tempo estivesse de luto comigo. A campainha tocou pontualmente às 9 da manhã. Eram eles, Leonardo e Marcos, vestidos com suas melhores roupas, como se fossem a um evento de negócios. Atrás deles, as esposas, com olhares que misturavam curiosidade e desprezo. E, por fim, 2 estranhos, um oficial de justiça, um homem de meia-idade com o rosto cansado e um chaveiro, jovem e visivelmente desconfortável. Abri a porta e dei um passo para trás, sem dizer uma palavra. Minha casa, meu santuário, estava sendo invadida. Eles entraram e a arrogância dos meus filhos preencheu o ar, empurrando para fora qualquer resquício de paz que ainda restava naquelas paredes. Eles me seguiram pelo corredor em um silêncio tenso. Cada passo deles no assoalho de madeira que Francisco e eu enceramos tantas vezes parecia uma profanação. Eu caminhava à frente, sentindo seus olhares cravados na minha nuca. Eu não era mais a mãe, a dona da casa. Eu era a prisioneira sendo escoltada para sua própria execução. Chegamos à porta do escritório. Parei por um instante, com a mão na maçaneta fria. Respirei fundo, buscando a força nas últimas palavras do meu marido. Eles achavam que iam encontrar um tesouro. Mal sabiam que estavam prestes a desenterrar a própria cova moral, cavada com as pás da ganância e da ingratidão. Abri a porta e me posicionei em um canto, deixando o palco livre para o espetáculo deles. O oficial de justiça, com uma voz monótona, leu o mandado judicial. As palavras incapacidade cognitiva e proteção de patrimônio soaram como um insulto formal, legalizado. Leonardo sorria de canto, triunfante. Marcos ajeitava o colarinho da camisa, incapaz de me encarar. As noras já olhavam ao redor, avaliando os móveis, os quadros, como se já estivessem dividindo o espólio. O chaveiro, então, se aproximou do cofre. Aquele monstro de metal, que por tantos anos guardou os sonhos e as economias do meu marido, agora era o centro de um circo de horrores. O silêncio foi quebrado pelo som metálico das ferramentas do chaveiro. Cada clique, cada rangido, parecia contar os segundos para o fim. O trabalho do chaveiro era metódico, preciso. O barulho da broca perfurando o metal era agudo, quase insuportável. Era como se estivessem violando o coração de Francisco, revirando sua alma em busca de ouro. Leonardo andava de um lado para o outro, impaciente. "Vai demorar muito?" perguntou ele ao chaveiro, com a grosseria que lhe era habitual. O oficial de justiça o repreendeu com um olhar. Marcos estava pálido, suando, talvez o único ali com um pingo de consciência do que estava fazendo. Ou talvez fosse apenas medo de não encontrar o que esperava. Eu me mantinha imóvel no meu canto, uma estátua de luto e determinação, repetindo para mim mesma a instrução de Francisco. Deixe que a ganância deles seja a corda em seu próprio pescoço. Enquanto a broca girava, minha mente viajou no tempo. Lembrei de Francisco me mostrando aquele cofre, recém-comprado com o lucro de um grande serviço na oficina. "Aqui, Judite, vamos guardar o futuro dos meninos", ele disse, com os olhos brilhando. O futuro, que ironia! O futuro que ele guardou ali não era feito de dinheiro, mas de verdade. Uma verdade dura, cortante, a única herança que eles realmente mereciam receber. Olhei para os rostos dos meus filhos e não vi os meninos que criei, que embalei no colo, para quem contei histórias. Vi 2 estranhos, 2 predadores cujos corações haviam sido corroídos por um tipo de ferrugem que oficina nenhuma no mundo poderia consertar. As noras cochichavam entre si, apontando discretamente para um pequeno quadro na parede, uma paisagem que eu mesma pintei há muitos anos. Provavelmente calculavam quanto valeria aquela tralha velha. A falta de respeito delas era tão palpável quanto o cheiro de óleo que emanava das ferramentas do chaveiro. O oficial de justiça, por sua vez, observava a cena toda com uma expressão impassível, mas seus olhos, por um breve momento, cruzaram com os meus, e eu vi neles um traço de compaixão, de entendimento. Ele não estava ali apenas para cumprir uma ordem. Ele estava ali para ser a testemunha oficial da miséria humana. Uma miséria que tinha o meu sangue. De repente, um estalo metálico, seco e final. O som ecoou pelo escritório como um tiro.
O chaveiro se afastou do cofre, limpando as mãos na calça. Está aberto, disse ele com a voz baixa. Por um instante, ninguém se moveu. O ar ficou rarefeito, pesado de expectativa. O coração deles batia na ganância, o meu batia na justiça. A porta de ferro, que guardou por tanto tempo o último segredo do meu marido, estava agora destravada. O momento havia chegado. A cortina do ato final estava prestes a se abrir, e os atores principais não faziam ideia do roteiro que os esperava. A verdade estava a um passo de distância. Leonardo não esperou por formalidades. Empurrou o chaveiro e o oficial de justiça para o lado e se atirou sobre o cofre, puxando a porta pesada com um rangido de protesto. Seus olhos brilhavam com a febre do ouro. Ele enfiou a cabeça dentro do cofre escuro e, por um segundo, seu rosto se contorceu em um sorriso de vitória antecipada. Mas o sorriso morreu em seus lábios. Ele se endireitou, o rosto pálido, confuso. O quê? Não pode ser. Ele se virou para mim, os olhos esbugalhados de fúria. Onde está? Onde a senhora escondeu o dinheiro? Cadê o dinheiro, mãe? A palavra mãe saiu como um cuspe, cheia de acusação e ódio. Marcos se aproximou, olhando por cima do ombro do irmão. Seu queixo caiu. O cofre estava vazio, completamente vazio. Não havia maços de dinheiro, não havia barras de ouro, não havia caixas de joias, não havia nada. Apenas, bem no centro da prateleira de metal, uma única e grossa pasta de documentos, de cor parda, com uma aparência antiga. Leonardo a arrancou de dentro do cofre como se fosse um objeto amaldiçoado. Ele a jogou sobre a escrivaninha de Francisco, a mesma onde meu marido assinou tantos cheques para pagar a faculdade e as dívidas dos dois. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a respiração ofegante dos meus filhos. Com as mãos trêmulas de raiva, Leonardo abriu a pasta. Seus olhos percorreram a primeira página e seu rosto, que já estava pálido, tornou-se branco como cera. Marcos se inclinou para ver e seu corpo pareceu murchar, como se a espinha dorsal tivesse sido removida. Não eram títulos de propriedade, nem apólices de seguro. Eram dezenas, talvez centenas, de extratos bancários dos últimos 5 anos. Em cada um deles, Francisco, com sua caligrafia de mecânico, precisa e firme, havia circulado com caneta vermelha cada transferência online, cada saque suspeito, cada desvio de dinheiro da sua conta de aposentadoria. Ao lado de cada círculo, uma anotação, a data e o nome do filho responsável. No topo da pilha de extratos, havia um único pedaço de papel, arrancado de um caderno. Uma carta curta, um bilhete final. A caligrafia de Francisco estava um pouco trêmula, a tinta borrada em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre ela. Leonardo pegou o bilhete. Sua mão tremia tanto que o papel fazia barulho. Ele leu em voz alta, a voz falhando, como se as palavras o estivessem sufocando. Meus filhos, esta é a herança que vocês construíram para si mesmos. O valor que vocês tanto procuram, vocês já retiraram em vida. O que está nesta pasta é apenas o recibo. A herança de vocês já foi paga. O oficial de justiça, que até então se mantinha à distância, deu um passo à frente. Sua expressão não era mais neutra, era severa. Com licença, senhores. Pela natureza do procedimento, eu preciso verificar esses documentos. Ele pegou a pasta das mãos paralisadas de Leonardo. Seus olhos experientes passaram rapidamente pelos extratos, pelas anotações, pelo bilhete. Ele não precisou de mais do que 30 segundos para entender tudo. O silêncio na sala era agora um silêncio de julgamento. Um tribunal improvisado no pequeno escritório, onde os réus eram meus próprios filhos e o juiz era a memória de um pai traído. A reação de Leonardo foi a de um animal encurralado. Ele deu um soco na escrivaninha, fazendo os porta-retratos pularem. É uma farsa, uma mentira. Ela armou tudo isso. Ele gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Essa velha senil. Ela escondeu o dinheiro em outro lugar para nos prejudicar. Ela sempre nos odiou. A acusação era tão absurda, tão desesperada, que soou patética. As noras, que até então observavam tudo com avidez, agora se encolhiam nos cantos, os rostos tomados por uma mistura de choque e horror. Elas não olhavam para mim, mas para os maridos, como se os vissem pela primeira vez.
Marcos, o mestre da manipulação, tentou usar sua última arma. Ele se virou para mim, o rosto banhado em suor e lágrimas de crocodilo. Mãe, por favor, deve haver um engano. O pai estava confuso, doente. Ele não sabia o que estava fazendo. A gente pode conversar, resolver isso em família. Sua voz era um sussurro quebrado, a súplica de um homem cuja máscara havia se despedaçado no chão. Mas não havia mais família ali para resolver nada. Havia apenas os destroços de uma e a verdade exposta, nua e crua, sobre a mesa. A palavra família na boca dele era agora a maior das ofensas. Foi então que eu me movi. Saí do meu canto e caminhei lentamente até a escrivaninha de Francisco. Eles recuaram como se eu fosse um fantasma. Minha voz, quando saiu, não era a da velhinha frágil e confusa que eles queriam que eu fosse. Era firme, clara e fria como o aço do cofre. Não houve engano nenhum, eu disse, olhando diretamente nos olhos de cada um deles. Meu marido estava mais lúcido do que todos nós. E ele era meticuloso. Com calma, me ajoelhei e abri a gaveta secreta na base da escrivaninha, aquela que a pequena chave havia revelado. De dentro, tirei o caderno de contabilidade de capa preta. Entreguei o caderno aberto ao oficial de justiça. Aqui está o resto da contabilidade, senhor. A parte que o banco não registra. Ele pegou o caderno e começou a folhear. Página após página, a caligrafia de Francisco listava cada empréstimo, cada ajuda de emergência, cada centavo que eles tiraram de nós ao longo dos anos, com a desculpa que deram anotada ao lado. Na última página, a soma final, sublinhada 2 vezes em vermelho. Era o valor exato que Francisco havia doado para a instituição de caridade. A prova final, a pá de cal sobre a ganância deles. O oficial de justiça fechou o caderno com um baque surdo. Ele olhou para os meus filhos com um nojo que não tentou disfarçar. O chaveiro, constrangido, já havia recolhido suas ferramentas e se encostado na porta, querendo apenas desaparecer. Uma das minhas noras começou a chorar baixinho. Um choro de vergonha, de humilhação. Leonardo estava mudo, o rosto vermelho de fúria e derrota. Marcos olhava para o chão, completamente quebrado. A justiça de Francisco havia sido cumprida. Não nos tribunais dos homens, mas ali, naquele pequeno escritório, diante da única testemunha que importava, a verdade. Eu não disse mais nada. Não havia mais nada a ser dito. Olhei uma última vez para os rostos dos 2 homens que um dia chamei de filhos. Não senti ódio, não senti vontade de perdoar. Senti apenas um vazio imenso, a dor de um amor que havia morrido e sido enterrado muito antes do corpo do meu marido. Dei as costas para eles, para a bagunça de suas vidas, para a vergonha que eles teriam que carregar para sempre. Saí do escritório e fechei a porta atrás de mim. O som do trinco se encaixando na fechadura foi o som mais definitivo que já ouvi. Foi o ponto final da minha dor e o começo da minha paz. Eu não fiquei para ouvir o que aconteceu depois que fechei a porta. Fui para a cozinha e coloquei a chaleira no fogo, com as mãos firmes, como se estivesse fazendo isso pela primeira vez. O som da água começando a ferver foi a única coisa que quebrou o silêncio pesado que vinha do corredor. Não demorou muito. Ouvi a porta do escritório se abrir novamente. Fiquei de costas para a entrada da cozinha, esperando. Eu não iria até eles. A montanha não iria mais até Maomé. Se quisessem algo, teriam que vir até mim, no meu território, sob as minhas regras. A casa inteira parecia prender a respiração, aguardando o desfecho daquela peça trágica que eles mesmos haviam escrito e encenado. O primeiro a aparecer na porta da cozinha foi o oficial de justiça. Ele tirou os óculos, limpou-os no lenço e me olhou com um respeito que eu não via nos olhos de um estranho há muito tempo. Senhora, ele começou, a voz baixa, o procedimento está encerrado. O relatório que farei deixará claro que a senhora está em pleno gozo de suas faculdades mentais e que esta ação foi, no mínimo, de má-fé. Meus pêsames pela sua perda e pela sua situação. Ele não precisava dizer mais nada. Aquele homem, em 5 minutos, me deu mais dignidade do que meus filhos me deram em 20 anos. Apenas assenti com a cabeça, um agradecimento silencioso. Ele se retirou, deixando um rastro de decência no ar contaminado. Então, eles surgiram. Leonardo tinha o rosto manchado de vermelho, os olhos injetados de um ódio impotente. Marcos estava cinza, um fantasma de si mesmo, incapaz de levantar a cabeça. As esposas vinham atrás,
encolhidas, como se quisessem se fundir com as paredes para desaparecer. Eles pararam a alguns metros de mim, no limiar entre a sala e a cozinha. Ninguém ousou dar mais um passo. Aquele chão, que um dia foi o palco de suas brincadeiras de infância, agora era uma fronteira que eles não tinham mais o direito de cruzar. O poder havia mudado de mãos. Não estava mais no dinheiro que eles cobiçavam, mas na verdade que agora os esmagava. Desliguei o fogo e me virei para eles. Minha voz não tremeu. Esta casa, comecei, e o som da minha própria calma me surpreendeu. Foi construída com o suor de um homem honesto e com as noites em claro de uma mulher que amou vocês acima de tudo. O respeito por este lugar e por esta memória foi quebrado hoje, para sempre. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Peguem suas coisas, suas esposas, suas mentiras e saiam. Não voltem. Não liguem. A partir deste exato momento, para todos os efeitos, vocês não têm mais uma mãe. E esta casa não tem mais filhos. A sentença foi dada. Não com raiva, mas com a frieza de uma porta de cofre se fechando. Não houve súplicas. Não houve pedidos de perdão. A vergonha era tão grande, a derrota tão completa, que lhes roubou as palavras. Leonardo me fuzilou com um último olhar de ódio, um olhar que prometia uma vingança que ele nunca teria o poder de cumprir. Marcos soluçou, um som patético e oco. Em silêncio, deram meia volta. Ouvi seus passos se afastando, o som da porta da frente se abrindo e depois batendo com uma finalidade brutal. O eco daquela batida ficou no ar por um longo tempo, e então, pela primeira vez em meses, a casa ficou em silêncio. Um silêncio de verdade, um silêncio de paz. Fiquei ali, parada no meio da minha cozinha, por não sei quanto tempo. O cheiro de café que eu estava prestes a fazer se misturou com o cheiro de poeira levantada pela saída apressada deles. Lentamente, caminhei pela casa. Toquei nos porta-retratos, não mais com dor, mas com um sentimento de dever cumprido. Fui até a janela e abri as cortinas, deixando a luz do sol cinzento inundar a sala. O ar parecia mais limpo, mais leve. A opressão que me sufocava havia saído junto com eles. A casa não era mais um campo de batalha ou uma prisão. Era, finalmente, apenas o meu lar. O santuário que Francisco e eu construímos estava a salvo. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina começou a se formar. Desenterrei minha velha máquina de costura, que estava coberta por um lençol no quarto dos fundos. Limpei-a, lubrifiquei suas engrenagens e a fiz funcionar novamente. O zumbido familiar do motor era como música para os meus ouvidos. Comecei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Fiz colchas coloridas para o asilo que Francisco tanto ajudou. Cada ponto era uma pequena oração, uma forma de transformar a dor em algo bonito, de tecer um futuro novo a partir dos fios do passado. A costureira que sustentou a família havia se aposentado. A artista que vivia dentro de mim estava finalmente nascendo. À noite, eu me sentava na velha poltrona de Francisco com uma xícara de chá e conversava com ele. Não em voz alta, mas no silêncio do meu coração. Conseguimos, meu velho, eu dizia para o seu retrato na estante. Você me preparou para a guerra e eu honrei cada uma de suas ordens. A saudade ainda doía, uma dor que seria minha companheira para sempre. Mas agora ela vinha misturada a um profundo orgulho. O legado dele não estava em um cofre, mas na força que ele me deixou. A maior herança que ele poderia ter me dado não era dinheiro, era a minha própria dignidade restaurada. O advogado de Francisco me ligou uma semana depois. Confirmou que a ação de interdição havia sido arquivada e que os advogados dos meus filhos, envergonhados, haviam retirado o caso. Ele também me informou que a transferência da doação para a instituição de caridade havia sido concluída com sucesso. O dinheiro que eles tanto queriam agora iria cuidar de pais e mães que, como eu, conheceram a dor do abandono. A justiça de Francisco foi poética e implacável. Eles não apenas perderam a herança. A ganância deles financiou exatamente a causa que expunha a sua própria falta de caráter. Minha vida se tornou simples e pacífica. Voltei a cuidar do meu pequeno jardim de rosas que estava abandonado. As vizinhas, que antes me olhavam com pena, agora me cumprimentavam com admiração. Recebi uma carta da diretora da instituição de caridade agradecendo a generosidade anônima do meu marido,
contando histórias de idosos que teriam um inverno mais quente por causa dele. Chorei ao ler, mas foram lágrimas de gratidão. A honra do nome de Francisco estava intacta, brilhando mais forte, justamente onde a escuridão da ganância tentou apagá-la. Eu nunca mais os vi. Soube, por uma vizinha fofoqueira, que os casamentos deles entraram em crise depois daquele dia. A vergonha pública e a ruína financeira foram um veneno que corroeu as relações construídas sobre a areia movediça da ambição. Não senti alegria com a notícia. Não senti nada. Eles se tornaram fantasmas, ecos de uma vida que não era mais a minha. A minha verdadeira família agora eram as minhas rosas, as minhas linhas de costura, a memória do meu marido e a paz que eu encontrava no silêncio da minha casa. A justiça, eu aprendi, não precisa de barulho. Ela não precisa de vingança ou de gritos. Às vezes, a justiça mais poderosa é silenciosa, construída com paciência, estratégia e a coragem de fechar uma porta para sempre. Francisco não me deixou um tesouro. Ele me deixou um mapa para encontrar a mim mesma, para me reerguer das cinzas, não como uma vítima, mas como a guardiã final do nosso legado de honra. E essa é uma riqueza que ladrão nenhum no mundo pode roubar. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.